estamos iniciando a nossa aula número 303 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, cujo nome atual é Aplicações Práticas ou Aplicações do Espiritismo. Sejam todos bem-vindos ao curso. Aqueles que estão iniciando hoje, eu peço para voltarem algumas aulas atrás, porque essas aulas têm uma solução, têm uma continuidade nos seus textos em que uma aula se encadeia a outra. É um curso, não são palestras espíritas sobre romances espíritos ou pontos de vista espíritas de um ou outro palestrante. Na realidade, é um curso regular em que nós vamos avançando nos conhecimentos doutrinários. E como a filosofia espírita, a doutrina espírita, ela abrange todas as áreas do conhecimento humano, todas as áreas do saber, ela abrange antropologia, paleontologia, etnologia, filosofia, ciências, artes, religião, cultura, tradições, ciências exatas, humanas, biomédica, abrange tudo, porque é um método de pensamento e é uma informação que foi gerada pelos espíritos da codificação. Daí o nome do livro principal nosso ser Livro dos Espíritos, que é o livro dos Espíritos. Foram os Espíritos que trouxeram esses ensinamentos e Allan Kardec os editou. Foi um trabalho feito a 4 mãos, 2 dos Espíritos e 2 do professor. Então, nós avançamos nessas aplicações dos nossos conhecimentos filosóficos, doutrinários do Espiritismo e aplicamos isso aqui a um outro saber. Nesse bloco, nós estamos aplicando a linha do tempo das civilizações, quer dizer, como a lei do progresso possibilitou que essas civilizações evoluíssem, a lei do trabalho e a lei da destruição, que são 3 leis das 10 leis divinas consignadas no nosso Livro dos Espíritos, na parte número 3. Portanto, é uma visão nossa, uma visão abrangente e que dá margem a muita reflexão, muitas ilações, muitos estudos e muitas análises e conclusões sobre o que a doutrina nos oferece. Bem, então, nesse bloco, nós vamos estudar a segunda fase da Idade Média. Já estudamos a antiga civilização do Oriente Próximo, que foi de 4.500 a 2.000 anos antes do Cristo. As civilizações clássicas, Roma e Grécia, 1.200 a 200 anos antes de Cristo. As civilizações religiosas, a inclusão da religião através de um edito de Constantino, que oficializou a religião católica ao Império Romano, formando o Sacro Império Romano. Então, a religião se constituiu num instrumento de poder do Sacro Império Romano. Isso foi movimentado pelas civilizações religiosas que produziram-se no começo da Idade Média, de 284 a 385 depois do Cristo. E hoje vamos estudar o período que vai de 300 a 1500 depois do Cristo, que é a segunda fase da Idade Média e que tipifica um movimento de renascimento em todas as áreas do saber e das religiões. Vocês entendem como isso vai evoluindo, alunos? Como as coisas não são assim milagrosas, é um trabalho secular, né, da inteligência humana apoiada pelos bons espíritos, impulsionada pelas leis do progresso, né, que é a lei divina. Então, nessa fase, agora a segunda fase da Idade Média e Renascença, nós temos aqui inicialmente a formação do Colégio dos Cardeais. Como nós vimos anteriormente, a igreja ela tinha os seus cardeais, os seus bispos. Então, cada núcleo da igreja, seja em Alexandria, seja em Constantinopla,
seja no norte da África, seja na Grécia, seja em Roma, tinham seus bispos, que representavam uma regionalidade da igreja. Entretanto, com a consecução e a subida da igreja para se tornar uma religião oficial de Roma, houve uma prevalência do bispo de Roma. E essa prevalência do bispo de Roma, amparada pelo poder secular dos imperadores romanos, ela fez uma conexão, uma junção, e daí começou a nascer o papado. O papado não nasce em Pedro, porque Pedro nunca pretendeu criar nenhuma igreja e nem ter seguidores. O que ele queria era difundir na Casa do Caminho. Quem vai estudar a Casa do Caminho vai ver que onde Pedro trabalhava em Jerusalém com Tiago era a Casa do Caminho, era aquilo. Não era formar um papado, formar uma hierarquia, criar impérios, criar estruturas corporativistas, era servir a caridade dentro daquelas possibilidades. Mas com a ascensão do Império Romano e a sua conexão com a Igreja, formou-se esses primeiros bispos, depois cardeais, e aí realmente deu início à hierarquia papal. Então, nesse sentido, logo no início dessa segunda fase, a formação dos colégios dos cardeais, quer dizer, para formar o núcleo de formação do papado. Bem, então nós vamos ver exatamente o que representa a Renascença. Renascença, renascimento, quer dizer, é renascer outra vez. Ela tipifica o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, quer dizer, entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, há esse ato aqui de tempo, é a Renascença. A Renascença, ela desenvolve notável progresso em todas as ações humanas. Até o início da Renascença, prevalecia o teocentrismo. Theon, Deus, centro, centro, quer dizer, toda a razão, toda a cultura, todo saber, todas as obras de arte tinham que estar assentadas em Deus. E assentadas em Deus, assentadas na religião. E assentada na religião, assentados os gestores da religião, que era a igreja. Então esse teocentrismo foi tão forte que nenhuma obra, nenhuma pesquisa científica, nenhum argumento filosófico poderia ser levantado se a igreja não aprovasse. Tinha que ter, inclusive, os manuscritos, né, daquela época, né? Tinha que ter o imprimatur, a autorização da igreja. E essa foi a igreja medieval, foi um período crepuscular, porque a religião medieval da igreja, ela eclipsou todas as formas do homem saber. Mas como a lei do progresso anda, e nós estamos acompanhando isso pelo Espiritismo, houve um momento que essa repressão ao saber, essa inibição do saber, da ciência, da filosofia, das artes, ela foi rompida pela própria lei do progresso. Aí surgiu o que nós chamamos de antropocentrismo. Antropos é o homem e centrocentrismo, quer dizer, houve um deslocamento em que a razão e a cultura, agora, elas viriam do saber humano, da inteligência do homem, e não de uma autoridade papal, e não de um clero religioso, que através do teocentrismo. Então, surge essa grande revolução, que a gente chama de Renascença. E essa grande revolução, ela se manifesta em alguns campos do saber humano. Na ciência, ela se inicia com o método de observação experimental de um filósofo e pesquisador, cientista escocês, Francis Bacon, que é o método que ia gerar as ciências da natureza. Após Bacon vai surgir a física e vai surgir a química, vai surgir a biologia, e lá na frente, nos anos 1857, o próprio Allan Kardec vai aplicar o método de observação experimental para estudar e investigar as manifestações espíritas. Surge também a Revolução Copérnica, ou seja, nesse momento do teocentrismo, o mundo era o centro do universo, e o Sol e os demais planetas e todos os astros e estrelas orbitavam em torno
do mundo, da Terra. E sendo o mundo da Terra dirigido pela Igreja, a Igreja era a grande gestora, se dizia, de toda a universalidade das coisas. Então, o Copérnico e Galileu, mais a Revolução Galilaica, eu poderia dizer, eles verificam que a Terra, por métodos de cálculos matemáticos, Copérnico e Galileu, pela sua observação com as suas lunetas, com seus telescópios, eles verificam que a Terra orbita em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra. Aí surge a revolução heliocêntrica, e com isso cai a concepção da Igreja de ser a gestora do universo, já que a Terra era apenas um planeta orbitando em zilhões e zilhões de astros e objetos cósmicos. Então, a Revolução Copérnica abate a Igreja. Surge o racionalismo cartesiano, os estudos da razão proposto por René Descartes, que avançam no mecanismo muito importante de análise dos fenômenos. Surge a mecânica newtoniana, quer dizer, Newton vê a queda da maçã, estabelece leis da mecânica, lei das quedas do corpo, lei das velocidades, lei da inércia, enfim, uma série de leis que vão dando uma substanciação à ciência, no sentido de uma visão global agora dos fenômenos da natureza. Surge, sobretudo, a imprensa em Gutenberg. Quando Gutenberg ele coloca pedacinhos de chumbo, cada pedacinho com uma letra A, letra B, letra C, letra G, H, e ele junta essas letrinhas, ele chama essas letrinhas de tipo móveis. Ele junta e forma uma palavra, e vai juntando e vão formando as frases, os parágrafos e o texto total. E ele amarra isso num esquadro e coloca uma tinta, então aquele texto é batido como um carimbo no papel, e o papel sai impresso, e assim vai batendo, aí surge a imprensa. Com o surgimento da imprensa, rompe-se de uma forma, eu diria, extraordinária para mim, que gosto dos livros, e vocês gostam dos livros, a repressão ao conhecimento. Porque até então o conhecimento era reprimido, era guardado nos conventos, porque as próprias universidades medievais eram universidades da Igreja, só estudavam teosofia e direito, era isso que eles estudavam, e aí também filosofia, direito, teologia, direito e filosofia, mas com, eu diria, a democratização, né? A publicação, a democratização do conhecimento por Gutenberg, pela imprensa, então, muitas pessoas vão tomar conhecimento agora, e o conhecimento ele se propaga pela Europa Ocidental e depois Europa Oriental e vai pelo mundo. Então, essas foram algumas manifestações da lei do progresso na ciência, caracterizando o renascimento do saber na ciência. Na filosofia, houve uma reviviscência do neoclassicismo, quer dizer, de Platão, Sócrates, Aristóteles, todos os grandes filósofos gregos foram revisitados, foram relidos, foram rediscutidos. Saiu-se da proibição teológica de não ler esses textos. Então, surge aí um neoclassicismo, que é uma revivescência dos conhecimentos clássicos, sobretudo da Grécia clássica. Tomás de Aquino sobe como representante da Igreja e tenta fundir a fé com a razão, através da filosofia tomista. A fé e a razão ele não consegue, porque ele articula apenas em métodos especulativos, intelectuais, mas apenas com argumentos filosóficos, mas a fé e a razão, elas vão ser redivididas por Allan Kardec através do Espiritismo, em que a gente mostra que a fé é um produto da ciência, no nosso Espiritismo. A ciência que gera a fé através da lógica axiomática, toda causa gera um efeito, causas inteligentes, efeitos inteligentes, a grandeza dos efeitos está na potência das causas. Então ele mostra que a criação do mundo, Allan Kardec, o espírito da codificação, tudo que existe, tudo se manifesta nesse mundo
nos outros mundos, no universo, na água, na vida, nos bichos, nas plantas, enfim, tudo que existe são efeitos. Mas necessariamente o efeito tem uma causa. Essa causa que é a inteligência primária e a causa primária de todas as coisas, como Allan Kardec escreve na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E a partir desse axioma, desse raciocínio axiomático, toda causa gera um efeito, efeitos inteligentes têm causas inteligentes, a grandeza dos efeitos está na potência das causas, ele articula uma razão e chega à fé. Então ele diz, eu não tenho fé apenas, eu sei da fé. Por que eu sei? Eu sei da fé como um corpo físico cai. Eu sei que esse corpo físico cai, esse lápis cairá, por ação da lei da gravidade. É a gravitação universal descoberta por Newton. E tem a fórmula para isso. Então, Allan Kardec tem os princípios disso. E Allan Kardec, ele coloca essa articulação da criação do homem dentro de um princípio lógico axiomático. E mostra que o homem vai crer em Deus não porque é uma coisa extraordinária, que é um milagre que vai surgir na cabeça dele. Há uma fé inata, assim, que é aquela que consta da primeira lei da adoração do homem, em que a adoração, a concepção de Deus foi criada quando nós fomos criados como espíritos. A concepção de Deus é imanente à criação dos espíritos, e nós somos espíritos, somos seres inteligentes. Mas essa fé inata, ela explode, repercute através do raciocínio científico, filosófico, e nós então sabemos que tudo que existe se manifesta, é aqui uma criação, e aqui está a criação, a cor, a textura, tudo mais. E na base dessa criação tem uma inteligência. Portanto, no Espiritismo houve a fusão da ciência com a fé, a ciência articulando os seus raciocínios filosóficos e os raciocínios e a experiência e os métodos de observação experimental, e a fé trazendo e consignando a existência de Deus através do próprio saber humano. Então, Santo Agostinho não conseguiu, mas o kardecismo conseguiu. Isso é pouco divulgado, mas é verdade. Surgem também outros movimentos religiosos, né? A Reforma Protestante com Martim Lutero, que luta contra uma série de inconsistências religiosas, como o sujeito pagar por um valor X para Roma, para o Vaticano, para ganhar sua absolvição dos pecados, as chamadas indulgências, que havia ali, o Papa mandava os seus funcionários andando e viajando pelo interior da Europa, vendendo indulgências. Então eles sentavam num lugar qualquer, vinham de carroça, colocavam uma mesa, tinha um papel timbrado do Papa, assinava a indulgência, botava o nome do fulano, está aqui, você está absolvido dos seus pecados e esse é o valor tal. Então esse pagamento de indulgência hoje é redividido também aqui por muitos núcleos aí que a gente vê de igrejas pentecostais que estão, como eu iria dizer, mercantilizando a absolvição, o sucesso profissional, o sucesso laborativo, o sucesso e as riquezas como uma troca de mercadoria, quando Deus não pretere ninguém e não julga ninguém, porque Deus deixa cada um seguir o seu próprio mérito e Deus jamais vai vender a sua piedade, a sua misericórdia e o seu amor. Então, é outra condição que acontece na Idade Média, a religião e a reforma protestante. E no começo nós temos também o início das viagens oceânicas e a venda de produtos como especiarias e outras plantas do Oriente Médio, da África, da Ásia. Então surge o mercantilismo. Então grandes corporações investem nesse comércio transnacional, ou transoceânico. Esse mercantilismo repercute aqui no próprio Brasil, com a invasão holandesa em Recife, no Maranhão também, em que vieram aqui investindo, eram corporações que recebiam valores altos para se sediar aqui no Brasil a extração do pau-brasil, da cana-de-açúcar e levar para a Europa. E esse mercantilismo, que
é uma nova visão de comércio, ele vai dar origem mais na frente ao capitalismo, que um dia nós vamos estudar. Surgem também as corporações dos artesãos. O sujeito ele trabalha com barro, trabalha com ferro, trabalha com louça, trabalha com fios, é um artesão, trabalha com couro. Então eles se juntam e formam as primeiras corporações. E é uma queda do regime feudal, em que no feudalismo o senhor da propriedade e todos que viviam naquela propriedade dele, o senhor feudal, eram seus vassalos. Quer dizer, se eu tivesse uma fazenda, eu era proprietário da minha fazenda, todos aqui que iriam para a minha fazenda trabalhar, marido, homem, a sua mulher e seus filhos, eram meus vassalos e tinham que me obedecer. Então, era uma ditadura calcada na visão da propriedade da terra. Né? Era o regime feudal, eram os feudos, né, que nós chamamos. Mas aí, com as corporações, com o comércio, com o advento até dos primeiros capitais investindo nessas corporações para viajarem transoceanicamente, esse regime feudal começa a ser combatido pelas corporações dos artesãos, que vão gerar uma nova classe que comercializa os produtos, que será a burguesia. E, finalmente, na literatura, nós temos Thomas More com Utopia, que é uma cidade, é uma ilha, em que todos são felizes, daí o nome Utopia, algo impossível, e são todos iguais, daí o nome do impossível ser igual a Utopia. E temos outros escritores, Cervantes, Shakespeare, Camões e tantos outros. Essa foi um dos eventos da nossa Idade Média, da Renascença, que eu quis trazer para vocês com muito amor e espero que vocês estejam me acompanhando, porque o Espiritismo é isso, é conhecimento, é saber, é inteligência, é raciocínio, é lógica, é questionamento. Todos vocês podem me questionar um dia, eu tenho que abrir aqui uma forma de manter uma interlocução com vocês direta. Mas aqui o que eu estou dizendo, o que eu digo como professor, meus alunos, eu digo baseado em referências bibliográficas. Eu digo baseado em livros de história. Eu não estou aqui dizendo o que eu acho, que eu penso, que esse é o grande mal do espiritismo no Brasil, porque tantos médios, com tantos espíritos com ele, cada um acha o que pensa e que diz. Daí uma publicação, às vezes, dos 40, 50 livros espíritas por mês, e ao final do ano são 500 livros, 700 livros, 800 livros de espiritismo publicado por mês. O que tem isso de substância frente à lei, às leis codificadas pelo professor Kardec? Nós temos que estudar a doutrina. É um estudo, é um saber, é um dia a dia de trabalho, de aprendizado, como se estivesse numa faculdade, como se estivesse num segundo grau. Não é uma coisa de palestras, de exacerbação e narrativas de experiências pessoais e de risos e de alegrias, como se fosse um espetáculo de teatro em que o grande ator, o stand-up, é o próprio médium que se diz e leva a plateia, ele sozinho fica na plateia em stand-up, horas falando das suas coisas. Aqui não. Aqui é o antropocentrismo que nós estudamos hoje como a base da Revolução da Renascença. Que Deus nos abençoe. Mais flores para vocês aqui, ó. Aqui é a criação divina, tudo isso é feito da criação, na nossa lógica axiomática, lógica causal. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção de todos.